Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem. Ações baratas é o tema do nosso vídeo de hoje. Quando a gente fala de ações baratas, recentemente inclusive eu fiz alguns vídeos. A gente tem Banco do Brasil, Sanepar, outras ações também do setor elétrico, setor de utilities. Atualmente, por conta dos múltiplos, muitas ações na Bolsa de Valores podem ser consideradas baratas, descontadas. Só que essa empresa aqui, essa ação que a gente vai falar hoje, na opinião de muitos, ela está mais barata do que essas empresas que eu citei e talvez uma das mais baratas, se não a mais barata do seu setor, que é um setor que muitos investidores gostam, principalmente quem está começando, e que investe focado em dividendos. Então essa ação ela pode ser realmente uma oportunidade muito grande. Muita gente está falando que o mercado praticamente esqueceu dessa ação, mas cedo ou tarde ele vai ser obrigado a se lembrar e os investidores que toparam esse risco e que tiverem disciplina, paciência, serão recompensados. Antes de falar dessa ação, eu queria saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários qual que é a ação mais barata nesse momento, na sua opinião. Uma ação só, coloca o nome da empresa, o nome do código, ação da sua carteira. Você não vai sair acrescentando um monte de ação adoidado na sua carteira só porque tem alguém dizendo que está barato. Da sua carteira nesse momento, sua carteira de investimento de longo prazo. Qual é a ação mais barata? Quem já é de casa, quem já acompanha o canal há mais tempo, tá ligado que o conteúdo aqui costuma ser de muita qualidade, feito com muito carinho. Deixa o like aqui sem medo no vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Valor em Ação. Antes de falar das empresas, se está barato, se não está, vamos falar um pouquinho sobre esse mito das ações baratas de acordo com os múltiplos. Muita gente costuma achar que, porque o dividend yield está muito alto, a ação é a melhor ação para você investir, os múltiplos estão muito baixos, P sobre L lá embaixo, P sobre VP lá embaixo também, EV, EBITDA, se o cara já está no nível mais elevado ali, ele já começa a olhar outros indicadores de valuation mais complexos também. Mas muita gente pensa que só por conta desses indicadores, se parece que está barato, é porque realmente essas ações são as mais baratas. Se essa lógica realmente fizesse sentido, você ia ter todas as cervejas do mercado pelo mesmo preço, todos os celulares pelo mesmo preço, relógios, tablets, smartphones, televisão, aparelhos eletrônicos, porque é tudo a mesma coisa, né? É tudo igual, vamos comprar tudo pelo mesmo preço. E não é assim. Você sabe que aspectos qualitativos influenciam nos preços das coisas, pô. Então, com investimento, com ativos, não é diferente. Então, não é simplesmente você olhar o múltiplo e achar que essa ação é a mais barata. O que você tem que ver? Basicamente é o seguinte, quando você compra uma ação, por exemplo, se você comprar uma ação hoje, você vai lá, escolhe a empresa, escolhe o ticker, vai lá e investe R$1.000 nessa empresa, principalmente se a gente estiver falando de empresas que pagam dividendos. Ao longo dos próximos anos, você vai receber um valor em dividendos, essa empresa ela provavelmente vai te pagar algum dividendo todos os anos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da empresa, e lá na frente também, essa ação, muito provavelmente, se a empresa gerar valor, crescer, entregar crescimento, essa ação vai custar um pouquinho mais caro. Então você vai receber os dividendos e vai ter também uma ação custando um pouco mais caro, também com probabilidade de te entregar, de continuar te entregando, né, um retorno interessante a depender, né, da situação que a empresa vai estar. Então esse é o seu retorno. Por mais que muitos investidores gostem de olhar o dividend yield, presta atenção que esse assunto é um pouquinho técnico, mas eu vou tentar não entrar muito no aspecto técnico para simplificar. Muita gente gosta de olhar o dividend yield quando você está escolhendo uma ação. Não vejo problema nenhum, né? Faz sentido se você gosta de receber dividendos, está querendo já uma renda passiva legal, beleza. Mas o que faz realmente um ativo valer mais ou menos é o potencial que ele tem de geração de caixa livre ao longo dos próximos anos e até mesmo na perpetuidade. É a geração de caixa livre que faz um ativo valer mais ou menos que o outro. Então, se um ativo ele tem uma capacidade maior de gerar mais caixa livre ao longo dos próximos anos, ele tende a valer mais do que outro. É isso que o investidor e que o mercado basicamente olha, principalmente nessas empresas de utilities, setor elétrico, saneamento, enfim. Então, basicamente, você vai pegar a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa livre ao longo dos próximos anos, trazer isso a valor presente através de uma taxa de desconto, é claro, simplificando muito aqui um processo de valuation por fluxo de caixa descontado, e você vai chegar num valor justo, em tese, para essa ação. Então, a receita da empresa, o crescimento de receitas vai influenciar,
É óbvio que quando a empresa aumenta as suas receitas, ela vai aumentar também as despesas operacionais, ela vai ter aumentos de custos também, muita coisa vai mudar. Então, quando o analista faz essa projeção, ele leva em consideração muita coisa. Então, se você for chutar nesse aumento de receita aqui, nessa geração de caixa futuro que a empresa vai ter, você não precisa nem continuar isso daí. Porque você vai ter um valuation tão distorcido, tão sem noção, que é mais fácil você chutar logo o preço que você acha que a ação vale e pronto, abaixo disso está caro, abaixo disso está barato, acima disso está caro, pronto, não precisa fazer um valuation com base em premissas totalmente aleatórias. Só que aí a gente tem a questão dos riscos também. Então, se você chega numa geração de caixa, numa projeção exatamente igual para Sanepar e para Engie, por exemplo, é claro que a Engie ela tem um risco muito menor do que a Sanepar, por fatores que a gente já sabe. A Sanepar é estatal, a Engie não é um setor um pouquinho mais complexo, mais complicado, mais chatinho ali saneamento do que o setor elétrico, pelo menos na minha opinião. Essa questão da previsibilidade, da segurança, eu vejo o setor elétrico como mais seguro, um degrau acima do que o setor de saneamento. Se você estiver interessado já em saber qual é a empresa e mais para o objetivo aqui do vídeo, eu deixei os capítulos aqui embaixo. Mas falando de lucro líquido, que é uma coisa que fica mais fácil, o investidor consegue entender com mais facilidade. Esse negócio de geração de caixa me parece mais complexo, né? Para onde que vai o lucro da empresa, o lucro líquido? Ou ela distribui na forma de dividendos, então esse percentual do lucro que ela distribui na forma de dividendos é o que a gente chama de payout, e normalmente outra parcela ela retém. E ela retém para investir em crescimento, até mesmo para manter as suas operações. Se uma empresa ela para de investir completamente e distribui 100% do que ela gera de lucros, de caixa ali, com o passar do tempo ela vai diminuindo essa capacidade de gerar resultado porque os ativos sofrem depreciação, amortização. Então a empresa ela precisa pelo menos repor isso daí para manter a sua capacidade de gerar retorno, de gerar resultados. Só que além do lucro que a empresa retém, ela pode também se endividar, pegar dinheiro emprestado e investir nesse crescimento, nessa manutenção das suas operações. Só que todo esse capital que a empresa utiliza, tanto o capital próprio, que é o capital dos acionistas, o lucro é a remuneração do acionista, o lucro da empresa, mesmo que ela não tenha distribuído, é dinheiro do acionista. Então, tanto esse capital quanto o endividamento, isso tem um custo. Então, qual que é a sacada? A empresa ela precisa investir e ela precisa obter um retorno que seja maior do que o custo de capital, que a gente chama de custo médio ponderado de capital. Então, o acionista, ele tem capital lá parado na empresa, que está investido, o patrimônio líquido do ponto de vista contábil é capital do sócio, ele exige uma remuneração para investir, para correr esse risco e para permanecer investindo nesse setor, nesse segmento, nessa empresa. Ah, Badu, mas então quer dizer que eu vou chegar para a empresa e vou falar, olha, eu exijo esse retorno aqui, pelo risco que eu estou correndo, se você não conseguir, se a empresa não conseguir ter resultado, você vai ter que dar um jeito de me pagar. Não é assim. Quando um investidor decide investir ou permanecer investindo em uma ação ou em qualquer investimento que seja, pelo menos um investidor que pensa de forma inteligente e eficiente, ele vai olhar para a capacidade que ele acredita que aquele ativo tem de gerar retorno. Então, esse retorno aqui é o que eu acho que o ativo vai conseguir me gerar e vai exigir, inclusive, um prêmio para correr esse risco a mais. Então, a depender do risco, ele vai exigir um prêmio. Todo aquele caixa que o investidor estimou, aquele caixa livre que a empresa iria gerar, trazido a valor presente, é mais ou menos o retorno que ele espera que a empresa vai conseguir gerar. E onde que ele exige o retorno e o prêmio? No preço. Então, ele vai lá e fala, eu só pago esse preço aqui, porque com base nessas estimativas, que não são certezas, estimativa é diferente de garantia, mas você vai fazer essa estimativa e exigir ali inclusive uma margem de segurança, você fala, eu aceito pagar isso daqui. E muita coisa influencia nessas projeções e previsões que os investidores fazem, que os analistas principalmente fazem nessas empresas. Então a taxa de juros mudou, o juro futuro mudou um pouquinho, então essa dívida da empresa agora vai ser mais impactada, vai ser menos impactada, por isso essa volatilidade. Mas o preço importa sim, e o risco é menor nas ações do setor elétrico, setor de utilities, por conta da maior previsibilidade das receitas, dos resultados que essas empresas vão gerar nos próximos anos e na perpetuidade. Por isso que essas ações têm a volatilidade menor, porque os analistas eles têm mais facilidade, é claro, não é simples, não é fácil, não vai sentar ali em meia hora você vai fazer, mas os analistas eles têm mais facilidade para conseguir estimar
qual vai ser a geração de caixa dessas empresas, trazer isso a valor presente para saber qual que seria o valor justo. Então, se uma ação dessa começa a ficar mais barata, barata demais, como é o caso dessa que a gente vai falar aqui, às vezes o investidor que está atento ali, ele fala, opa, isso aqui pode ser uma oportunidade. Mas por que está tão barato? O que o mercado está enxergando nisso daqui? Não existe almoço grátis. Então é justamente isso que a gente vai ver. Quando a gente olha para Banco do Brasil, Sanepar, coloquei aqui também até Energias do Brasil, que é outra ação do setor elétrico, a gente vê um múltiplo de P sobre L de 4,25 para Banco do Brasil, para Sanepar 4,67, Energias do Brasil 5,28, PVP 0,75, 0,63 e 1, respectivamente, para as três. Um EV/EBIT, vou desconsiderar aqui Banco do Brasil, que não faz muito sentido a gente olhar isso para banco, mas na Sanepar 5,03, Energias do Brasil aproximadamente 5 também, um ROI de 17,6%, praticamente 17,7% para Banco do Brasil, 13,47% para Sanepar e 18,91% para Energias do Brasil. A Neo Energia, que é a ação que a gente vai falar aqui hoje, que está realmente aparentemente muito mais descontada, mas nem tanto pelos múltiplos, a gente vai ver, ela tem um P sobre L de 4,1 aproximadamente, praticamente 4, EV/EBIT de 6,1, um ROI de 17,34, um PVP de 0,71, um dividend yield aí de acordo com o investidor 10 de 6 e pouquinho, e uma taxa interna de retorno, segundo ali muitos especialistas e analistas, de cerca de 13% a 14%. E essa taxa interna de retorno é justamente um fator que muita gente observa na hora de escolher ações baratas para investir e de estimar ali qual que é o potencial que essa empresa tem de trazer resultado para quem investir com paciência e disciplina no médio e longo prazo. Até porque no curto prazo você não tem garantia de nada. Como eu falei, às vezes o mercado vai demorar para reconhecer isso e se você tem prazo curto para esse investimento, você não deve nem investir em ações, quanto mais em ações um pouquinho mais arriscadas. Pelos múltiplos, se você observar, ela está mais barata sim, está mais descontada de acordo com alguns múltiplos, mas nem tanto assim. Só que o fato é que os resultados futuros da empresa, a capacidade que ela tem de aumentar esses resultados, de crescer o seu lucro, receita ao longo dos próximos anos, aumentar a geração de caixa, inclusive, e distribuição de dividendos, é muito maior, fazendo com que ela tivesse que ser negociada a múltiplos maiores do que os atuais e que o dessas empresas aqui, tudo mais constante. Então essa empresa, com essas características aqui, com essas possibilidades de aumento de resultados nos próximos anos, ela deveria ser negociada com múltiplos mais altos, mas não é o que acontece. Então é como se você tivesse um ativo a múltiplos interessantes, tão baixos, tão descontados quanto, ou até mais descontados, e uma capacidade de crescimento dos resultados maior que o da Energias do Brasil, que o de outras empresas do setor elétrico, até mesmo da Sanepar. Não vou nem comparar tanto com o Banco do Brasil, porque não é uma empresa de utilities. Só que por que a desconfiança? Por que o mercado enxerga com tanta desconfiança isso daqui? Eu listei aqui alguns fatores. A gente teve o histórico de investimentos ruins dessa empresa, de 2017 para trás, ali até 2017, fazendo investimentos ruins. Então lembra que eu falei, os investimentos eles precisam gerar valor, você precisa ter um retorno acima do custo de capital e mais um prêmio. Então a empresa ali, se você for ver, nos últimos anos, até chegar em 2017, o ROI muito baixo. Depois que esse ROI ele começou a aumentar, quando a Iberdrola assumiu o controle, começou a mudar, fez diversas melhorias na gestão. Então a empresa vai falar, vou investir nisso daqui. Chega lá, investe, não tem o resultado esperado. Investe em outra coisa, consome caixa com investimentos e começa a ter resultados um pouco interessantes. A empresa vai consumindo caixa com investimentos e não vai tendo o retorno adequado. Isso não é bom para o investidor, isso não gera valor. Foi o que a empresa fez ao longo de muitos anos até 2017. Então esse histórico pesa. A empresa recentemente ela mostrou muita agressividade também nos leilões, principalmente de distribuição, os ativos ali que a empresa vai adquirindo, nas concessões, pagando um certo ágio, ou seja, o mercado olha, a empresa está pagando caro demais nessas concessões aqui. Será que ela realmente vai conseguir ter um retorno interessante? Será que ela não vai novamente fazer investimentos que não gerem tanto valor? Teve uma questão também de governança por conta dos royalties que a empresa se comprometeu a pagar
Para a Iberdrola, que é o controlador, que é uma empresa de fora do país que controla, que tem muito know-how nesse setor, diga-se de passagem, então muita gente falou, porra, não faz sentido você pagar royalty nesse setor elétrico, né? Não é um setor onde a marca vai importar muito para o consumidor tá nem aí, ele só quer receber a energia dele, que é commodity. Existem todos esses fatores que fazem o mercado enxergar essa empresa com mais desconfiança. Porra, mas um P sobre L de praticamente 4 vezes, com um ROI de 17,34%, isso daqui liga uma luz de alerta. Um PVP de 0,71%. Você vê a Sanepar tem um PVP bem baixo aqui, mas o ROI também bem mais baixo do que o de Neoenergia. Apesar de Energias do Brasil ter múltiplos também interessantes, o P sobre L é maior, o PVP maior, o ROI é maior. Só que, como eu falei, à medida que essa empresa ela tem muito investimento nesse momento que ela está fazendo, ela está comprometendo muito o seu caixa com investimentos e lá na frente, quando ela começar a colher os resultados, a geração de caixa operacional tende a aumentar, o fluxo de caixa de investimentos tende a diminuir um pouquinho, nos financiamentos ali ela tende a pagar mais dividendos também e ela vem realmente conseguindo mostrar resultado nos últimos anos. O ROI melhorou muito, o lucro por ação subindo bastante também, promete subir ainda mais. O dividend yield meio que razoável, meio capenguinha aí, mas se você olhar, o payout também está muito baixo. E ali ao longo dos próximos 4, 5 anos, se a empresa conseguir executar bem os seus projetos, esse dividendo tem tudo para aumentar bastante. E aí entra aquela questão do yield on cost. À medida que esses resultados positivos, melhores no futuro, eles vão deixando de ser incertos e a empresa vai entregando eles, à medida que a empresa vai entregando esses resultados, eles vão deixando de ser incerteza e passando a ser fato, o mercado ele vai precificar isso daí, esse preço da ação subindo em relação aos dividendos que a empresa vai estar pagando ao longo dos próximos anos, esse dividend yield, ele vai ser menor. Só que o dividendo com base no preço atual de quem topou correr um pouco mais de risco e aceitar pagar um preço menor para receber esse resultado lá na frente, abrir mão de um dividendo maior agora para receber mais lá na frente, esse yield on cost que a gente chama, ele vai ser muito maior para o investidor que investir agora. Claro, não existe garantia de nada, como eu falei, isso aqui também não é uma recomendação de investimento, eu nem invisto em Neoenergia, diga-se de passagem. E por que eu não invisto? Porque eu não acredito, não. Eu realmente acho que a empresa ela até tem um potencial de entregar esse retorno a mais acima do setor. Eu acho que é realmente uma das ações mais baratas do setor elétrico. Por exemplo, a Light é uma empresa também descontada, mas eu não acho que seria uma opção tão interessante quanto a Neoenergia. Eu acho que a Neoenergia ela tem o desconto e tem aspectos qualitativos também maiores do que a Light. Só que eu não invisto porque no setor elétrico eu prefiro escolher aquelas empresas realmente mais seguras. Então eu tenho a Alupar, Energias do Brasil, Engie. Eu tenho a parcela da minha carteira que eu chamo de feijão com arroz, que está ali em ações mais seguras, mais sólidas, pagadoras de dividendos, que não vão crescer tanto, mais fundos imobiliários, para compor uma base sólida da minha carteira. É a maior parte da minha carteira que está aqui. E um outro pedaço em empresas um pouco mais arriscadas. E aí eu prefiro dar preferência para outros setores com um potencial de crescimento até maior. Eu sei que o risco é maior também, mas aí eu consigo até mesmo me aproximar da tal estratégia de barbell, onde eu tenho mais risco em uma parcela menor da carteira e a outra parcela, a parcela maior, em ativos mais seguros. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!